especializada em engenharia de segurança para o trabalho. Já falou muita coisa já lá na nossa legislação. Olha só, a última atualização, 2022, tá? Sempre as NRs vão atualizando à medida da necessidade, tá? Então, quem que tem que constituir SESMIT? Qualquer empresa, seja privada ou pública. Assim como administração direta e indireta, poder legislativo e judiciário. Aqui, ó. Olha como eu já dou uma colinha para vocês. Até destacado, né? Então, toda empresa privada e pública. Né? Profissionais regidos pela CLT. E qual é a finalidade? A finalidade é manter a integridade do trabalhador. E quem faz parte do SESMIT? É a equipe do SESMIT. O médico do trabalho, o enfermeiro do trabalho, o técnico de segurança do trabalho, o engenheiro do trabalho, o auxiliar técnico, né? Porque todos os auxiliares de enfermagem precisam de complementar como técnico, não existe mais cargo de auxiliar de enfermagem. Os atendentes de enfermagem também não existem mais, acabaram todos, né? Agora é só técnico de enfermagem. E as parteiras, né? As parteiras fazem parte da equipe de enfermagem também. Doula? A doula também entrou. Mas as parteiras, no Brasil, tem 30. À medida que elas vão morrendo, não tem parteira mais. É quem exerce a função é enfermeira obstetra. Mas, enfim, só uma curiosidade da minha outra formação. Então, o que é importante isso aqui? Que o SESMIT ele vai acontecer tanto em empresas privadas quanto públicas. Tá? O profissional regido seletista, é necessário ter um SESMIT. E, geralmente, para a construção desse SESMIT, né, para você ter a equipe, é necessário no mínimo 100 empregados. Tá? Ah, mas a equipe completa vai estar em 100 empregados? Não, a equipe ela vai ser montada, isso eu quero que vocês entendam, de acordo com o risco da função que o indivíduo realiza. Por exemplo, você tem lá uma confecção com 200 empregados. O SESMIT daquela confecção é diferente do SESMIT de um hospital de 1.500 funcionários. O risco de hospital é 4. De uma confecção é 1. Tá? Não vou cobrar esse cálculo de dimensionamento de vocês não, mas é importante entender que o SESMIT ele vai variar de acordo com o grau de risco da empresa versus número de funcionários. Então a primeira informação aqui é entender esse processo aqui, né, de onde faz parte o SESMIT, na verdade os campos de aplicação. Competência, a gente já sabe que é proteger a integridade do trabalhador, né? Então é necessário, o SESMIT ele vai trabalhar sempre com todos os programas. SESMIT namora CIPA, guarda isso por favor. Tá? São namorados fiéis, tá? A CIPA é a namorada fofoqueira, porque ela conta tudo pro SESMIT que está acontecendo. Mas é o SESMIT que tem o poder de resolver. A gente já sabia disso. Tá? Se tem lá uma equipe toda ela sem luva, o que a CIPA faz? Ó, SESMIT, não tem luva para trabalhar. Você faz o quê? Para as atividades de enfermagem. Tá? Então é assim que funciona. E o SESMIT, ele defende o quê? A integridade do trabalhador. Só que também ele tem que defender os interesses de quem? Da organização. Quando eu falo organização, é empregador. Mas em que sentido? Defender no sentido de proteger o trabalhador. Mas também se aquele trabalhador está lá, precisa usar luva. Ele não está com luva, meu filho? Dá licença. Próximo é demissão por justa causa. Empresas às vezes fazem advertência, dá chance, né? Mas por isso o nosso país não vai para frente. Advertência, errou de novo, cassação, aí depois demissão. Esse é o problema. Esse é o problema. Tá assustador, tá, gente? A China tomou conta do nosso país, tá? Tem um conhecido nosso que entrega Shopee. Eles estão exigindo trabalho de domingo a domingo. E se ele não aceitar, tem uma fila de zumbis brasileiros para subir. Tá certo, isso aqui tá uma porcaria danada. Vocês conhecem chinês, né? O chinês não para de trabalhar. Se ele morre, tira um, coloca outro, vai substituindo. Eles vão brotando do chão assim. Como? Morreu mais um. Estão tomando conta do país, tá, gente? Agora a gente tá mais gente. Né? Exatamente, tomando chance. Tomando a conta de tudo. Então, inventário de risco, gente.
Quem que identifica risco? É o SESMIT, mas quem que vai propor a gestão desse risco? O que é gestão de um risco? É identificar o grande malefício desse risco para a saúde do trabalhador. Então aqui a gente fez uma identificação de risco aqui, né? Qual que a gente identificou? Principal? Risco de acidentes ou risco mecânico, não foi o principal? Segundo a ergonomia, seria um círculo menorzinho, porque as cadeiras são todas apropriadas, né? Quem não é apropriado? Esse aqui gosta de espaço, né? Então não pode ser uma cadeira muito grande também, senão dá vontade de dormir e não tem jeito, né? Então assim, aqui a gente fez o que o SESMIT faz, ó, tem esse risco. Mas quem que faz a gestão disso? Não é o SESMIT, é um outro programa, que a gente vai ver na R9, que é o Programa de Gerenciamento de Risco. Ele que vai propor as medidas para serem mudadas. E quem que está nesse programa? O engenheiro. Aqui, por exemplo, o engenheiro tem que vir aqui e tentar, né, para não trazer prejuízo para o empregador, tentar usar algo aqui, né, em cima desse mármore, um sinal muito bonito, né, o mármore, Carrara, jogar aqui e colocar algo antiderrapante. Isso é granito. É granito, né? Mármore. Para mim tudo é igual. Não é nada. Vai pra cá. Então, esse inventário de risco quem faz o SESMIT. Quem propõe as medidas de controle dos riscos é a PGR, a NR9, a gente vai ver isso ainda, tá? Também aqui, ó, acompanha o plano de ação para resolver os riscos, né? Quem que implementa junto com o PGR é o SESMIT, tá? Elabora o plano para monitorar, né, o plano de trabalho para monitorar as metas, que é o quê? Zerar. Qual é a meta de qualquer empresa? Zerar acidente de trabalho. O SESMIT se responsabiliza tecnicamente, a parte técnica e científica é responsabilidade dos profissionais do SESMIT, tá? Mantém aqui, ó, só lembrar, namora CIPA e vivem felizes para sempre, tá? Porque a comissão interna dos acidentes, que é a NR5, é uma comissão dentro da instituição. Quem faz parte é representante do empregador e do empregado. Então ali se defende interesses tanto do empregador quanto do empregado. Promove também atividades de orientação, conscientização dos trabalhadores. Sempre está tendo que falar, meu filho, é assim, cuidado. Olha aí, ó, mapa de risco, a gente vai ter aula de mapa de risco. Está sempre na entrada do setor. Para que é o mapa? O cara chegar ali e olhar e saber o risco que ele está exposto, saber o que ele tem que utilizar de EPI, né? Então, a todo momento, esse trabalhador ele é conscientizado. Então, por quê? Por que o sujeito se acidenta? E a gente vai ver que 95% dos acidentes de trabalho estão relacionados a quê? A comportamento inseguro. A gente acha até que é o contrário, é falta de condição de trabalho. Não, é comportamento inseguro do trabalhador. Tá? E ele vai propor as medidas de interromper qualquer função do trabalhador, desde que aquela função esteja expondo a risco. Então, a máquina lá deu defeito. CIPA. Ó, máquina lá, defeito. Para o trabalho, para a produção, até o conserto. Tá dando para entender? Conduz também e acompanha as investigações relacionadas a acidentes. Aconteceu um acidente, fica por isso? Não, não fica por isso mesmo não. A gente tem que encontrar, a primeira coisa, o nexo causal, né? Que é a relação do acidente com o trabalho. Mas acidente de trabalho é considerado até agressão. Você está trabalhando com um colega, ele te dá uma porrada e você cai no chão, faz um TCE, é considerado também acidente de trabalho. Né? Ou atos terroristas, né? O cara vai lá, mexe na máquina para você perder sua mão. Acontece isso. Acontece no hospital. O paciente lá desliga o ventilador do paciente para te culpar no seu plantão. O paciente morre. Deus Pai. Que Deus Pai. Bem-vindos à medicina. Acontece. Tá? Então, o acidente, a ocorrência do acidente, ele tem que ser investigado. Por que se investiga? Para descobrir a causa. Se for uma questão relacionada à empresa, para mudar alguma situação, trocar uma máquina, mudar o setor, beleza.
mas a maioria dos acidentes foi por comportamento inseguro. Aí tem que, de novo, falar, orientar, né? Compartilhar as informações referentes à prevenção de acidentes. Então, na CIPA a gente vai ver, uma vez ao ano tem a CIPAT. CIPAT é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Nessa CIPAT é discutido toda a epidemiologia de acidentes do ano da empresa. A gente não pode esconder acidente nem doença ocupacional, não. A comunidade trabalhista, ou seja, os empregados, eles precisam de saber e conhecer o que está acontecendo na empresa. Não se pode esconder informação, tá? E acompanhar também, ó. Então o SESMIT, ele está junto com os programas, né? Que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, né? Que é NR9, estou todo mundo repetindo, PGR9, PGR9. Aí que é uma questãozinha bobinha para relacionar uma coisa com outra. Você ficou perdido, né? O que é SESMIT, professor? Eu falei SESMIT aqui 10 vezes, né? Então, o SESMIT, quem compõe o SESMIT? Os profissionais. E dentro da empresa tem vários programas. Um deles é o PCMSO, que a gente vai estudar hoje, NR7, que é o Programa de Controle Médico Ocupacional. Aqui quem trabalha é o médico do trabalho, enfermeiro do trabalho. Risco, gerenciamento de risco, PGR. Então o SESMIT, ó, tá junto com os dois programas. Nada vai funcionar se o SESMIT não chegar junto, se o SESMIT não apoiar. Certo? Então, dimensionamento. Ah, quantos médicos eu preciso? Quantos enfermeiros? Depende. Vai depender de quê? Do número total de empregados e o risco que o estabelecimento oferece ao trabalhador. Tá? Aí quem faz parte da equipe? Aí que é uma questão dessa, nossa, que prova difícil. Aí é difícil, né? Aí eu desisto, né? Cai no chão. Mas é isso aí. É a galera que tá independente na disciplina. Ah, não. Se a gente depender, Tem. Não, isso não, gente. Então vamos lá. Seguindo o fluxo. libera um pouco. Esse sadomasoquismo não, tá, gente? Mas não tem jeito, tem coisa que não tem como. Você faz de tudo, não tem jeito. A questão que eu já perguntei. Pergunta de novo. São os zumbis da faculdade, que chegam no início e no final. Tá? Quem faz parte da equipe? Médico trabalha, enfermeiro trabalha, técnico de segurança trabalha, engenheiro trabalha, mas quem? E o técnico trabalha. Mas é qualquer um? Não. Primeira coisa, todos devem ter especialização na área, não pode ser qualquer um. É claro, gente, tudo é bom senso, né? Se a empresa não encontra nenhum médico no trabalho, pode contratar um médico generalista, mas por um tempo, não pode ficar para sempre. Então é questão de bom senso, o serviço não pode parar, por isso que eu estou formando vocês no conhecimento básico de medicina do trabalho. Por quê? Vai que, ó, pinta, saiu do emprego e, caramba, a empresa lá está precisando lá do Chuí, do Iapoca Chuí. Você vai recusar? Porque é no Chuí? Mas cuidado, tá? Com essas propostas mirabolantes, tá? Cuidado. Tem vários colegas que levaram um golpe, tiveram que vir embora. Eu quero até sem dinheiro para vir embora. Ah, saltado por índio, jurado de morte. Ah, gente, vocês não conhecem o Brasil, não, nem eu conheço. Eu conheço só o sul. O povo de lá para baixo tudo é sul. A minha cunhada é sergipana, ela chama aqui no estado de sul. É ruim que eu venho para o sul, eu vou voltar para o Nordeste. Para cima é tudo, para baixo é tudo sul. É sério mesmo, foram assaltados mesmo. Muito cuidado, tá, gente? Não assuma um plantão em qualquer lugar. Uma história, só para ilustrar um pouquinho, um colega estava de plantão na Amazônia, lá na Amazônia, lá, chegou um índio com a mulher morrendo, quase morta, né? E morreu na unidade. Ele correu em casa para pegar um facão no lado do médico. E ele, ó. Por isso que eu ando meu canivete. Ah, tá. Não vai adiantar muito. Para descascar laranja. Vou matar você por ser de churrasquinho para a comunidade inteira, porque o ritual faz parte. Né? Matou, comeu. Gente, é doideira. O nosso país é muito grande, um país continental, né? E isso a mídia não mostra, tá? Não mostra. Mas na Globo, não mostra nada. A Globo só mostra médico estuprador, médico que faz coisa errada, que mata o paciente. A Globo gosta disso.
Agora aí de perseguir agora o Frei Gilson aí agora, né? Perseguição religiosa, né? Enfim, essa aqui é a equipe, ó. Guardado? Uma boa Então. pergunta, uma boa pergunta. Vamos lá, gente. Então, todos devem ter formação e registro profissional. Ok? E com seu respectivo conselho. Bom? Carga horária, guarda. Olha, destacado, gente. 40 horas semanais de nível técnico. Tá? Superior. Tempo parcial 15 horas semanais ou 30 integral para superior. Ah, mas tem um colega médico que quer dividir comigo. Tudo bem, um 15, outro 15. Outra coisa, eu sou médico, trabalho do Hospital São José do Avaí. Excelente. O tempo que você está exercendo a sua função de médico de trabalho, você não pode ter nenhum outro vínculo nesse hospital. Mas, se você fez as 15 horas, se é plantonista noturno, sem problema. Não está batendo. Não pode bater carga horária. Não pode bater carga horária. A mais bate. No mesmo horário. Sistema de formação que mais Não bate. pode bater carga horária, tá? Assim, gente. Brasil, meu Brasil, Brasil. É Brasil, né? Tudo pode, né? Enfim, seguindo lá. Em relação aos jornalismo superior, como eu disse, ó, mais de um profissional, dividindo a carga horária, né? É vedado o exercício de atividades no horário de atuação com o médico de trabalho. Ah, você é endocrinologista do hospital. Tá fora do horário de trabalho, tá direitinho. Beleza. Então, Zé Davaí mesmo, tem 2 amigos que são médicos do trabalho. Acho que exercem, né, a função fora do horário de preceptor, de clínicos, né? Ok? A medicina do trabalho é fantástica, gente, né? Para quem se propõe se dedicar mesmo, nossa mãe. É um tipo de trabalho, assim, você tem contato com o paciente, mas é diferente. Né? A gente tem que fazer o que a gente gosta, né? Eu admiro os emergencistas, apaixonados, virando à noite, mas nossa, para mim até emergência e para baixo. Ter o controle da situação. Terapia intensiva, né? Terapia intensiva controlado. Hã? Controlado é monótono, né? Da depressão, né? Não adianta, né? Tem que fazer o que a gente gosta, né? Igual anestésio, gente. Nossa, me deixou uma depressão. Que depressão. Tem um ex-residente agora do hospital que ele tá trabalhando só com dor. Ele tá muito bem, no Rio. Trabalha só com dor. Consultório. Não. Existe essa possibilidade? Existe. Existe. Gente, você viu o anestésio fazendo consulta pré-operatória? Aqui não existe. Raridade. E o pós-op de receber esse paciente? Porque assim, ganha menos, né? Mas ele com dor, ele está tratando dor crônica. Rapaz, ele montou uma clínica, a família tinha condição. Está vivendo só de consultório. Porque dor é urgente, né? E quem suporta dor? Você está no masoquista, né? Enfim. Então, ó, gente, só de curiosidade, aqui, o engenheiro médico pode ser especialização ou residência, um médico, por exemplo, né? Já o engenheiro ele tem que ser especialista em segurança do trabalho, tá? Assim como o enfermeiro, residência ou especialização em enfermagem do trabalho. Técnico, desculpa, errou aqui, tá, gente? Técnico de enfermagem do trabalho. Também curso de técnico de enfermagem do trabalho. Algumas instituições oferecem esse curso. Lá em Itapiranga mesmo tem. O técnico de segurança do trabalho. Né? Aquele indivíduo que vai organizar essa parte toda burocrática, não assim, mas burocrática da segurança mesmo do trabalhador. Tem uma empresa que a exigência é só um técnico e um médico, dependendo da gradação de risco, né? E quem que banca isso? O empregador. Ele está gastando. Se ele está gastando, ele vai exigir. E por isso o médico, equipe, tem que defender o empregador. A gente tem que parar, gente, de romantizar a relação com o empregado. O problema do brasileiro é isso. Eu falo isso, estou falando para vocês e para mim. Lá em casa,
Você tem secretária do lar, a gente romantiza com todos. E só o quê? Leva. Já começou errando e falou que é secretária doméstica. Olha, E aí dá problema. Secretária do lar. Ele concordou. Dá problema. Aqui, gente, desculpa, mas são chantagistas, tá? Ainda mais quando tem filho. Nossa, mãe do céu. É uma hora que você Mas elas gostam do uniforme, elas gostam de levar comida de casa. Eu tenho colegas que colocam uniforme em todas, hora para chegar e sair, leva a refeição de casa, só pode tomar água e o que quebra, paga. Tá certo. E elas adoram. Tá Nossa. certo. É impressionante. Você não gosta de sofrer, né? Gosta de sofrer. Mas Bota ela pra elas sentar na sua trabalham. mesa e almoçar pra você ver o que ela te faz lá Faz. depois. No bairro onde eu moro, tem a convenção da secretária, assim, só para fazer fofoca. Tem jeito, gente, é só no Brasil. Nos Estados Unidos ninguém tem empregado, todo mundo faz seu trabalho, né? Porque, olha, atender, acho que isso aqui nunca vai virar, na América do Sul, enfim. Aí, ó, olha que bonitinho, é isso aqui, ó. Tem dificuldade? Aqui são os anexos que mostram todas as atividades profissionais com a gradação de risco. Por exemplo, aqui, cultivo de fumo. Ninguém fuma aqui não, né, gente? Matem. Por que é 3? Porque quem está cultivando já está tendo o quê? Risco, contato. Então o grau de risco é 3. Esse cara que está fazendo isso, ele precisa usar EPI. Mas é. Muitas das vezes né, com máscara com filtro. Né? Aqui, ó. Extração de alumínio, já é grau 4. Ó. Nossa, tem que decorar isso? Não, gente. Isso está na NR, no anexo. Né? Por que café não fez? Porque dá cabo. Pelo risco. Pelo risco do cultivo. O troço é no Inseticida, risco de acidente. Você está preocupado porque ó, o SESI vai bater lá, ó. Ministério do Trabalho e Emprego. 2, ó. Começa a atacadista de café em grão aqui, já no atacado já muda. Quem cultiva é uma coisa, gente, é lógico, né? Olha o trabalho, o risco é bem maior do que quem está lá só no atacado, tá? E 1, Caixa Econômicas, crédito imobiliário, os exemplos, são vários exemplos, tá, gente? Só para vocês entenderem para a gente chegar nisso aqui. Por aqui, calma, gente, é só um exemplo, não vou copiar isso de vocês, não. Aqui, ó, tá vendo aqui a equipe? Grau 1, 2, 3 e 4. Nesse exemplo aqui, em grau 1, quando eu tenho de 3.500 a 5.000 funcionários, eu preciso de 2 técnicos nesse trabalho, um engenheiro, um técnico de enfermagem, um enfermeiro e um médico de trabalho. 5.000 empregados, você tem que ter um médico só? Grau 1. Olha o 4, preciso de 10 técnicos e 3 médicos. Então a gradação é feita através disso aí. Então você tem lá uma empresa, vou classificar aqui o número de funcionários e eu tenho aqui o que eu vou precisar de contratar para o SESI. Esses graus aí não precisam decorar, não. Professor, É só entender que de 1 a 4. Nem o médico trabalho sabe se decorar. Ele tem que pegar isso aqui e dar uma olhada. começa a ter essa exigência de profissionais acima de 50? Algumas situações sim, mas geralmente a média é 100. Porque depende do risco. Você tem que ver o risco também que influencia, né? O SESMIT. É toda obrigação do SESMIT. Você tem uma empresa, passou de 100 funcionários, dependendo até 50, foi sempre que é a média. O SESMIT vem, né, e você faz a relação do grau de risco dos Quem funcionários. conta para ele? Como é que ele fica sabendo se a empresa tem 100 por registro? Fica sabendo como? Se tem 50, se tem 100 por Número de registro? funcionários, número de contratados da empresa, seja privada ou pública. É pública, mas Tanto poder legislativo, qualquer relação de serviço. Professor, quem que fiscaliza isso para ver se... Ministério do Trabalho, Ministério do Emprego e as delegacias regionais de trabalho, que são mais Porque, regionais. tipo assim, tem empresa que... E o trabalhador não sabe muitas das vezes, porque ele mesmo pode denunciar. Lembra a indústria que eu atendi um cara que se machucava sempre? Que a denúncia veio de onde? Da unidade de saúde. Então a gente tem que denunciar também. Por isso que vocês têm essa disciplina. E se, assim, você tem variados graus dentro da mesma empresa? Por exemplo, um é grau 1, outro é grau 2. Não, geralmente é
classificação única. Não tem como o atacado de café é só atacado. Produção é só produção. O hospital é só hospital. O hospital entra todo mundo. Não, todo mundo. Que é diferente um ambulatório em medicina. Uma clínica de ambulatórios é diferente. O grau, se eu não me engano, é 3. Entendeu? Então tem diferença. É a principal atividade. Tá? O que é isso aqui, pessoal? Aqui está exatamente o quê? Um registro de acidentes, né? A relação desses acidentes que a gente vai ver na aula de acidentes, né? De doenças ocupacionais, insalubridade, enfim. E algumas questões aqui, ó. Deixa no final aqui, para vocês fazerem. Beleza? Só isso de SESMIT, ó. Mas aí vem outra apostila agora. Vai mandar pra gente, professor? Vou gravar, vou mandar. Não tem nada no portal, a gente não Vou vai. colocar. A gente Olha, eu quero deixa eu decorar a matéria. Decorar não entender. Ah, Vamos lá, Cipa. Claro, meu povo. Olha que interessante, gente. Até que enfim, agora não é só preso de acidentes, não, também de assédio. Teve uma mudança agora, em 2025. Então a gente chama agora, vai ter que colocar mais um A aqui, né? Cipa. cara, eu vi esse negócio. Acho que não colocou por conta mesmo de ser a última A. Então você, além agora, a CIPA, além de mostrar a questão do acidente, dos riscos, vai denunciar assédio dentro da empresa. Qualquer tipo de assédio, psicológico, moral, sexual. Tá? Entra agora na denúncia, a CIPA. Isso é interessante, por quê? A CIPA deve ser mesmo quem vai denunciar, porque quem faz parte da CIPA? Os empregados e representando o empregador. E quem está na CIPA tem 2 anos de estabilidade. O ano de exercício mais um ano após exercício. Guardem isso, tá? Aí sim. Cai, despenca, não cai não, despenca. Da cambalhota e puf. Então, aí destacando essa novidade, tá, pessoal? Então não é só risco, não é só risco físico, químico, biológico, de acidente ergonômico, não. O assédio deixa as marcas invisíveis. Então, por isso que entrou agora. Marcas invisíveis. Quantas mulheres aí, quantos profissionais trabalham sob pressão? E a maioria desenvolve burnout. Não dá, gente. A gente tem que estar feliz no trabalho. Né? Segunda-feira você começa a pensar que vai trabalhar, você começa a detectar taquicardia, já o negócio não está bom. Não tem jeito. Então, eu tô com isso. Não tem jeito. Mas isso vai ser depois da vida profissional, gente. Não tem jeito. Vocês precisam de fazer o que vocês gostam. Não tem como. Não adianta que o papai está querendo, né, em você, você realize o sonho do seu pai. Não adianta. Você tem que fazer o que gosta. Vou para a Síria, trabalhar na Síria como médico sem fronteira. Não é o que move. Não tem jeito. Não tem jeito. Tá? Vamos lá. Então, ó, a última, 2022, né? Atualização. Aí só para a gente entender e renovar tudo que a gente já aprendeu. A primeira CIPA foi aonde? Lá na Revolução Industrial. Assim começaram a aumentar os acidentes, lembra a febre das fábricas? Porque não existia ventilação nas fábricas, trabalho infantil, trabalho noturno. Começaram a aumentar o número de acidentes dentro do próprio setor de trabalho. Olha que ambiente hostil que esses indivíduos trabalhavam. Um local sem iluminação, né? Aumentando o risco de acidentes. Risco de acidente, o risco mecânico. Risco biológico, não tinha ventilação. Né? Risco físico, umidade em excesso. Né? Ergonomia, esquece. Muitos morrendo trabalhando. Aí o parlamento britânico começou, né, a exigir mudança. Foi criada, lembra? Lei. Ó, foi uma questão de prova aí. Lei moral de aprendizes, que reduzia para qual a carga horária de trabalho? 12 horas diárias de trabalho. Mas o que? Proibir o trabalho noturno e obrigar a ventilação das fábricas.
Essa lei foi o que resolveu tudo, junto com o papai da medicina, aquele cabeludo cheio de piolho no final que eu mostrei para vocês, Bernardino Ramazzini. Aí fala depois, que eu nunca falei nesse nome em sala de aula. Já ouvi isso. Pai da medicina quem é? Bernardino Ramazzini, né? No Brasil, em 44, Vargas surgiu com a primeira CIPA, né? E sempre as mulheres nesse processo. Muito bem, né? E realmente as mulheres são as únicas que conseguem pensar. A gente não consegue pensar, a gente é burro, o homem é burro. 1 mais 1 igual a 2, as mulheres 1 mais 1 igual a 5. Impressionante o que o estrogênio faz com vocês, meninas. Vocês têm uma visão além do alcance. Meu marido surdo. Olho estandarte. É impressionante, tá? Você consegue sentir o cheiro das inimigas de longe, né? Não fui com a cara, você acredite, porque é batata. Não é? É mentira? Não é. Então vocês fazem o melhor trabalho, vocês conseguem amenizar problemas. Sensibilidade. Né? Mas a realidade, a gente é 1 mais 1 igual a 2 e pronto. Começa a falar, DR não. Mais ou menos assim. Então foi isso, as mulheres, as primeiras a constituir uma CIPA. Aí você imagina a noção, a sensibilidade de organização. Tudo começou aqui, ó, em 44, né? Em 53 as CIPAs foram regulamentadas. Então qual é a função, gente? Promover condição de trabalho. Então, o SESMIT, ele mantém a integridade do trabalhador. Aqui vai trabalhar dando condição de trabalho. Se ferir alguma situação ali em relação à condição de trabalho, a CIPA vai gritar. Vai contar tudo para o SESMIT. Tá? Então, ó, manter proporciona as condições de trabalho. Ou seja, esse local de trabalho ele tem que ser salubre, não insalubre. Apesar de existir insalubridade, mas o mais próximo à salubridade. Então você tem que oferecer segurança para esse trabalhador. Tá? Então estabelece o quê? Da mesma forma, empresas públicas e privadas, né, estabelece a constituição de uma CIPA, assim como o SESMIT. Tá? O objetivo é prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, manter esse ambiente seguro, apesar dos riscos. Né? Os riscos existem. Mas como que eu vou manter esse ambiente seguro com risco? Primeira coisa é gerenciando os riscos. Então aí o PGR, né, o Programa de Gerenciamento de Risco, vai gerenciar esses riscos, definindo o que você tem que usar para se proteger. Aqui nessa sala, para se proteger, precisa de uma cadeira e uma carteira adequada. A pata de derrapante. Né? Aí o de acidente, eu sempre lembro de levar para a coordenação essa ideia, essa discussão, começar a tomar de trabalho e esqueço de levar essa questão do piso. Né? Mas aí uma situação que pode, né, ser gerenciada aqui. Não sei se alguém já caiu nessa para vocês. Né? O piso geralmente em hospitais eles devem ser antiderrapantes, né, e monolíticos, né, não podem ter rejunte. E as bordas abauladas, né, os canos abaulados. Então é diferente, né? A estrutura de um setor é diferente da nossa casa. Na nossa casa a gente faz o que a gente quer, joga para cima o telhado e desce com o telhado, né? Mas as instituições de saúde existem, nas instituições de saúde, normas para se construir. Laboratórios, hospitais, enfermaria, centros cirúrgicos. Né? Então a CIPA, ela está ali, é a comissão mais democrática. Por que mais democrática? Democracia de verdade, não é o que a gente está vendo aí não. É democracia. É metade trabalhador e empregador. E ainda mais, esses empregados às vezes nem podem ser perseguidos durante 2 anos. Porque a CIPA incomoda ou não incomoda? A gente tem que desconstruir essa ideia, gente, que supervisão é problema. Não. A supervisão, você ser supervisionado, é uma forma, um momento de aprendizagem.
Quem tem medo de ser supervisionado? Porque sabe que está errado. Não tem nada. Ninguém tem medo de supervisão. A principal função da supervisão qual é? É melhorar a assistência. Mas para quem supervisiona, quem que vai supervisionar, ele tem que conhecer o que está supervisionando. Não adianta você ter um supervisor que não sabe nem o que é célula. Está andando de salto no centro cirúrgico, não sabe nem sabe nem o que é uma central de esterilização de material. E é supervisor. Mas é amigo do prefeito. É. Não dá. A boca. E igual para todos. A CIP também está servindo em algumas empresas de proteção, porque tem cara De proteção. da CIP lá que entrou para você. Sim. Tem gente perigando que fica rezando para poder entrar para ter mais 2 anos. Exatamente. Por que será, né? Mas por que também votaram no cara, né? Mas é boa, é faz aquele- amizade. Esse quesito, até que ponto você não pode demitir? Não é bom. Não, situações de perseguição relacionada ao trabalho da CIPA. Se o cara comete crime, se ele comete coisas graves, ele pode ser demitido. Se não tiver relação com CIPA, não, ele não está imune. Não, eu trabalhava em empresa. Imune não. Ele tem imunidade. E ele entrou, né? Foi colocado, sabe lá Deus como. E depois que ele entrou, ele começou a ter vários problemas. De tudo. Se foi por conta de fiscalizar, não é problema. Seria coisa alheia isso. Não. Ele vinha de atestado. Não, aí não. Aí E não. a empresa não demitiu porque ele era da Mas aí, quem que dava esse atestado? Mais uma coisa para vocês, colegas, tá? O carimbo de vocês não é lixo, tá? E muita gente tem carimbo como lixo. E aí, como que a empresa vai contestar um atestado médico? Tem empresa que contesta e ferra com o médico, tá? Pelo amor de Deus, gente, não atestem o que vocês não estão vendo. Você imagina? Quem não valoriza o nome não é ninguém. Não valoriza uma assinatura, não tem jeito. Aí realmente não tem como que a empresa vai contestar o atestado médico. Né? Aí tem que ver também, inclusive, se o atestado é verdadeiro, né? Era laudo e tal. Ele dava, pisava na empresa, uma semana depois ele Rapaz. pegava outro laudo e terminou os 2 anos e foi mandado embora no outro dia. É, isso aí. Brasil, meu Mas filho. aí fizeram mesmo por conta dos atestados. Foi com os outros estados. Feriu o princípio de confiança da empresa, né? Mas será que ele não precisava também? A gente não sabe. E aí? Atestado médico, né? Esses dias uma amiga falou comigo, ela tá em São Paulo, eu liguei para ela e falei, minha filha, você apaga isso. Ela começou a fazer videozinho na internet, né? Falando dos plantões. Ela falou, gente, hoje o plantão tá tranquilo, mas é só atestado. Aí contando a história. Chegou, olha só, cara, eu falei, minha filha, apaga isso aí, o CREMES que vai te caçar seu diploma. Chegou uma menina aqui dizendo, segunda-feira, com dor na barriga, mas ela me pedindo, por favor, me dá um atestadinho. Ela me encheu tanto o saco que eu dei. Então, segunda-feira é assim, é só atestado, não tem mais nada. É o dia do atestado. E blá, blá, blá. Falei, meu Deus do céu. Aí meu mano, ela pagou, falei, você é doida, minha filha. Você está em São Paulo, você não está no Rio de Janeiro, não. Eu gosto de tudo. Então, se banaliza, tá, gente? Tem que ter cuidado com o nome da gente. O nome da gente roda, tá? Roda, pro bem e para o mal. É claro que existe calúnia também, tem as calúnias, as mentiras, né? Então a gente tem que sair desse mundo da medicina, do oba-oba, tá? Rede social, sim, importante, mas é com postura, né? Ficar lá fazendo propaganda, rebolando na rede social médica ou médico, não dá, gente. Tem que existir, o cara tem que ser profissional. Quem vai ser respeitado desse jeito? Não tem como, medicina não é show, não, é coisa séria, tiro de porrada e bomba, tá? Vamos lá. Então, a CIPA, ela conhece os riscos que o trabalhador está exposto. Tem risco que a gente consegue eliminar, tem risco que a gente não consegue eliminar, a gente tem que gerenciar. Como que é gerenciar um risco?
organizar de certa maneira até conseguir eliminar. Se a gente não consegue eliminar, tem que usar o quê? EPI. Tem como chegar no hospital e sair pulverizando tudo para poder eliminar micro-organismos? Não tem. Vai estar ali para sempre. Qual o profissional mais colonizado do mundo? É o profissional de saúde. Então cuidado quem tem filho, tá? Chega em casa, toma um banho, lavagem nasal, senão você leva tudo pro seu filho. Casos de colegas aí que perderam o filho com meningite meningocócica. Tá? Tem que ter cuidado. Então, quais são os riscos? Os riscos, eles possuem uma representatividade em cor. Risco ergonômico, geralmente, ele está caracterizado como amarelo. Tá? Olha como que eu não sou daltônico, viu? O químico, vermelho, mistura para você ver. Você vê. Veja. Acidentes, azul. Eu sou traumatizado com uma coisa. Biológico, marrom. Físico, verde. Tá? Ah, isso é importante? É importante. Isso cai na prova. Então, ó, acidente barra mecânico, é a mesma coisa. Cobrei isso numa prova aqui mecânica. Você não falou disso. Falei, meu Deus do céu, vocês estão estudando só porque eu falo. Mas eu falei em sala de aula. Acidente barra mecânico, azul. Ergonômico, amarelo. Vermelho químico. Físico verde. Biológico marrom. Tem que saber a corzinha também, não? Hã? Tem que saber a cor. Aí, ó. Seguindo, aí, ó. É assim que funciona, ó. Os riscos todos separados, né? E cada exemplo de risco. Físico, químico, biológico, ergonômico e de acidente. Tá? Vamos lá, gente. Então, esses riscos, a gente vai ter uma aula de mapa de risco ainda. A gente grada, né? A gente faz a graduação desses riscos. De leve, médio e elevado. Mas por que leve? Porque o círculo é o quê? Menor. Médio é o quê? É o meiuco aqui entre o grande e o pequeno. E o elevado, grande. Então, quando você constrói um mapa de risco, você tem que ter o layout do setor. Por exemplo, para construir aqui, o layout daqui. Aqui você vai ter, a gente classificando, um grande risco, um risco elevado, de acordo com o nosso entendimento, né? Porque assim, o engenheiro do trabalho tem que vir, não, professor. Isso aqui ainda é um antiderrapante, já fizemos o teste, jogamos a água. Nós vamos imaginar que aqui o grande risco dessa sala seria o quê? O azul mecânico. Mecânico é o baixo de risco, mecânico elevado. Gente, eu estou confundindo. Aqui, ó. Acidente. Mecânico ou de acidentes. Está escrito lá embaixo. Aí Vamos ver. Ih, que está alterado, gente. Não. Físico, peraí. É biológico, então alterado. Professor. Calma. Marrom verde, né? Esse é verde. É o contrário aqui, que fizeram errado. O azul é o mecânico, tá? Isso. E o físico é o verde? Isso. Aqui, ó. Na hora. Ih, nem tinha visto. Interessante, você tá atento, hein? Aqui fizeram o contrário aqui, tá? Esse troço aí. Calma, gente. Calma. O verde é físico e o azul é mecânico. Acho que na hora que trocaram. Tá? Então seria o quê? Entendeu aqui? Isso, só inverter. Então nessa sala seria o grande risco seria o qual? O mecânico, o azul. Ah, o ergonômico tem risco, apesar das cadeiras? Tem, porque depende da postura de vocês. Então a gente colocaria o quê? Pequenininho, ou médio. Médio seria se não tivesse a cadeira adequada para todo mundo. Médio seria se fosse lá no auditório. Se a cadeira. Lá seria grave, lá seria risco alto. Entendeu? Então, a CIPA, olha só, a CIPA junto com o SESMIT elenca os riscos existentes. A partir daí se propõe a construção do mapa de risco. Quem faz essa construção? A CIPA, a gente vai aprender. Tá? É aquela relação do perigo da causa com risco e efeito. Né? A gente sabe o perigo da gasolina. O
que? O risco de explosão. Então a gente sabe que existe aqui o perigo de quê? De acidente, que é a cor azul, acidente ou mecânico. Então o que a gente tem que fazer? Utilizar uma proteção que na verdade vai ser até uma proteção coletiva, não vai ser nem individual. Vai favorecer a todo mundo. Individual é quando o indivíduo usa, né? Existe um equipamento combinado, né? A gente vai ter uma aula de EPI. Tem um EPI individual, que muitas das vezes é descartável, outras das vezes é reutilizável. Tem um coletivo que protege todo o grupo de trabalho e o combinado quando você tem que usar mais de um EPI. Sendo cirúrgico, geralmente você usa mais de um EPI, né? E a hierarquia ser seguida, né, gente? O que a gente quer? Chegar aqui, ó, na eliminação. Então a gente começa a identificar o risco. Ó, trabalhador, você tem que usar máscara N95 no setor do seu trabalho, durante todo o trabalho. Ah, usar gorro também, gorro, luva. Você entrou no local de trabalho, você tem que estar paramentado. E isso vai estar onde? No mapa de risco indicando que você tem que usar. O EPI vai ser exatamente aquele anteparo do trabalhador com o risco exposto. Tá? Por que na pandemia a gente saiu usando N95 a torto direito? Por quê? A gente estava lidando com aerossol. Né? O que é aerossol? É a mesma coisa que gotícula? Aerossol, meu filho, ele é transportado em quilômetros. É a névoa, geralmente, né? Principal. Muitas doenças são transmitidas por aerossol, outras por gotícula. A gotícula é pesada, ela cai cerca de 1 metro. O aerossol percorre metros, não quilômetros, mas metros. Então, por isso que você tem que usar uma máscara que filtre o ar com a sua respiração. Então, por que a gente usava máscara em tudo quanto é lugar? Porque a gente estava lidando com infecção provocada, transmitida por aerossol. Então, a gente perdeu o padrão. Aí, daqui a pouco começaram, o brasileiro, né, dar jeito em tudo, né? Ganhar um dinheirinho vendendo máscara de pano, face shield fabricado em casa. A gente dá Garrafa PET. Garrafa PET. A gente vai ver hoje aqui alguns EPIs que a gente morreu. Vai com Deus. Pode ter ido embora? Então, ó, o EPI é uma forma de evitar acidentes? Sim, assim como a sinalização. É uma outra forma de se evitar acidente, né? O controle também desses agentes, a substituição também desse risco por um outro menos agressivo, né? E a gente busca isso aqui, a eliminação. Se você elimina o risco, você não tem que usar EPI, por isso que a gente tem que usar máscara. A gente eliminou? Não, o agente está aí. Mas, gente, pelo amor de Deus, vamos parar com essa história. Covid está aí, gente, vai ser o resto da vida. Não adianta fazer suave e se afastar do trabalho, não. O povo está aproveitando, né? Mas o que vai adiantar, cara? Não tem jeito, o vírus está aí circulando, vai ser igual o influenza. Cada ano uma vacina diferente. E outra também, gente, vamos parar com essa história aí de revolta da vacina, gente. Se a gente não pode confiar na vacina do Covid, a gente vai confiar em qual vacina? Ó, a gente está pegando, vocês vão pegar, a gente vai pegar, porque as pessoas estão se formando. A gente vai pegar o retorno de várias doenças que foram erradicadas, tá? Sabe a cobertura vacinal por onde está? Em 70. Sabe o que eu preciso para manter um controle de uma doença e erradicar? 95 de cobertura vacinal. Com essa onda aí de negacionismo, né, da vacina, da papapá, o povo não está tomando as outras vacinas. Cadê a campanha na televisão? Até o Zé Gotinha. Tá? O Zé Gotinha vai acabar, porque agora vai ser injetável. Vacina para polio vai ser injetável. Piorou. Mas é sério, estou falando uma coisa séria. Falar nisso, eu dou aula aqui de imunização e vacina, uma unitativa. Não tem horário. Não tem horário. Conflito. É assustador. Vai voltar sarampo, vai voltar paralisia infantil, tá? Vai voltar cachumba, rubéola. A cobertura está em 70, 60, varicela. Não está dando horrores aí, ó.
Tá? Tétano. Sarampo. Por quê? Essa hesitação, antigamente não tinha hesitação vacinal. O que é hesitar? Será que eu tomo? Eu não vou tomar isso não. Tá igual os idosos, negando influenza. Tá? Tá bem complicado, tá, gente? Tá bem complicado essa questão da imunização. Vai ser um momento que vai ter que a polícia correr atrás do povo para vacinar. Né? Ou pegar as crianças e vacinar. Até a BCG, a cobertura está baixa. Você imagina, criança aí com TB biliar. Tá? Então, o objetivo nosso é eliminar, né? Porque se eu elimino o risco, eu estou sendo o quê? Efetivo. Eu aumento a efetividade. Se eu não consigo, se eu preciso que o funcionário use EPI, eu tenho que aumentar o que? A supervisão. Por isso que a CIPA fica de olho, por isso que a tolerância tem que ser 0. Tá lá a amiga lá, funcionando sem luva. Só olha para ela e já deixa ela a carta de demissão pronta, por justa causa. Gente, poxa, esse é o problema do brasileiro. O que é certo, o que é errado. A pessoa tem a luva para trabalhar. Por que ela não está usando luva? Diferente, ela chega, eu não consigo funcionar com luva. Eu preciso de treinamento, vamos treinar? Não dá, gente. Não dá para essa história de advertência. Por quê? Todo mundo enfia no empregador. Né? A gente vive na realidade brasileira que quem emprega não vale nada. Quem emprega é vagabundo. O empregador hoje ele... Como é que fala isso? Explora o trabalhador. Né? Então, uma luta contra os empresários que é um absurdo. Quem que emprega são empregadores. Então, você como médico do trabalho, você tem que defender os interesses da empresa. Se o cara está sem EPI, é demissão por justa causa. Não adianta. Ou é certo ou errado, gente. Não tem como. Né? O nosso jeitinho é péssimo, não é bom não. Porque o nosso jeitinho não tem bom senso. Bom senso é diferente de jeitinho. Jeitinho é permissividade. Permissivo, sujeito permissivo é o pior do mundo. A gente lida hoje na psiquiatria infantil. Os pais são permissivos. E querem milagre o filho ter um bom comportamento. Deixa o moleque comendo tela o dia inteiro. Ele vira lá um alienígena. Né? Aí tá pulando de cima da mesa, você vê direito, só você pega, vê o desenho que ele está assistindo, repete tudo. Tá, não tem jeito, gente. Não tenha filho, é a melhor coisa do mundo, mas dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Mais uma vez anotado. Dá muito trabalho. Né? Campos de aplicação, pessoal. Já até falamos lá no início, né? Órgãos privados, públicos, seja legislativo, judiciário, ou seja, qualquer relação trabalhista, ali vai ter uma comissão interna de prevenção de acidentes, tá? Atribuições: acompanha a identificação de risco, constrói o mapa de risco, tudo isso junto com o SESMIT e com o Programa de Gerenciamento de Riscos. Registra todos os riscos dos trabalhadores e cria o mapa de risco. A CIPA também verifica a todo momento a condição de trabalho. CIPA, fofoca para quem? Fofoca não, né? Falar a verdade não é fofoca, né? Hoje falar a verdade, hoje ninguém pode falar a verdade não. Né? Quem fala a verdade é fofoqueiro. Tem uma, eu não, né? Eu só falo, eu abro a bolsa quando tenho certeza. Elabora e acompanha o plano de trabalho, né? Participa para a implementação dos programas PCMSO, PGR, acompanha a análise de acidente. Quando aconteceu um acidente, gente, é igual a abelha lá quando você ataca a rainha, vai chega todo mundo junto. Chega a CIPA, chega o PGR, chega o SESMIT, PCMSO, todo mundo vai. Viu o motivo dessa ocorrência de acidente. Por quê? A CIPA vai ajudar a gente a propor medidas. Por quê? A CIPA está na guerra. Tudo que está na guerra são os trabalhadores, olha. Quem conhece melhor a guerra do que o soldado que está lá com o peito aberto levando tiro? Lá na minha cidade, o meu tio lá, ele é dono de mercado, tudo, ele tem pessoal que trabalha, faz obra e tudo, né?
Aí o cara tava pintando lá, sei lá, tinha tudo os EPIs, mas não tava usando. Caiu, morreu, ele teve que pagar R$500 mil pra família. Aí a gente fica com peninha. Ah, tadinha, tava funcionando a veia sem luva. Toma, empregador. R$500 mil. Falido. Não sei também. Não ficou falido. Não, né? Então tá bem. Então foi só uma cosquinha, né? Podia ter dado pra gente, né? A família ganhou R$500 mil. Nossa, mano. Ele trabalhava com o quê? Tava pintando. Aí caiu. Mas a família virou influencer, hein? Hã? Esposa casou de novo, quem casou tá feliz. Isso é desse jeito. Mas o empregador aqui não presta, né? É assim? Então não, gente, não adianta. Esse meio termo custa a vida de alguém. Ou pediatria. Pediatria você lida com desculpa dar exemplo, mas é relevante isso aí. Você lida com criança, é vulnerável. Você não pode ser meio termo. Criança mal cuidada é conselho tutelar e serviço social do lado. O que acontece com essa criança? Quem não presta é o pediatra. Como que a mãe chega com a criança, a gente já sabe se a criança é maltratada ou não. Acendeu uma faísquinha ali, ó. Agente comunitário fica de olho e você relata no pontuário. Muitas vezes o profissional às vezes não fala porque medo, às vezes quer se Sim, envolver. mas aí depois que médico vai é levar. esse? Está na profissão errada. Quem não quer se comprometer, não seja médico, tá? Não seja profissional de saúde. Não seja. Vai ser outra coisa. Por quê, gente? É uma vida. Não adianta. Se dá merda nesse paciente que você viu, vão te chamar. Ele esteve no médico, o médico não viu isso. Nossa, mãe, que absurdo. Rede Globo. Plim, plim. Requisitar as informações, né? Em relação aos acidentes. E aqui, ó, ficar de olho. Trabalhador se acidentou. Opa, a CIPA emitir a comunicação do acidente de trabalho, assim como também notificar. Tá? Propõe para o SESMIT interromper atividades. O exemplo que eu dei, estava lá sem luva, não tem luva para trabalhar. O SESMIT tem o poder de cancelar a atividade. Claro, ele vai comunicar ao empregador, está cancelada a atividade. Não tem meio termo. Se o SESMIT não fizer, a CIP vai ficar em cima. Aí vai dar separação nesse casamento aí. E promove a CIPAT. Que CIPAT? Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho. Isso é feito no final do ano, boa data. Geralmente segundo semestre da empresa. Aí é feita uma semana de palestras, de orientação, mostra lá o que aconteceu de acidente, o que não aconteceu. Tem lanche, tem brunch, né? Brunch. O povo vai só para lanchar, né? Igual nas conferências dos pais de saúde. O povo vai tudo de manhã para comer, à tarde, que é o mais importante para definir o que vai ser feito, não aparece ninguém. Não tem representante nenhum da população. Fica só. E Brasil. Vamos lá. E incluir, entrou agora aí, galera, o assédio e outras formas de assédio, violências dentro do local de trabalho. Então agora a situação para o empregador, se ele está assediando, o negócio não vai ficar bom para o lado dele, não. Tá? E isso acontece. Assédio a todo momento. Não é só sexual não, tá, gente? É moral, psicológico. Psicológico ainda é o pior, muitas das vezes. Né? Quantas empresas aí assediam os funcionários para bater meta? Tem gente aí enlouquecida porque não consegue bater meta. É ameaçado perder emprego porque não consegue vender. Isso é sério, isso não pode acontecer. Assedia, gente. Hã? Vamos lá. Então a CIPA são as funções básicas. Faz as inspeções, né? Vê lá quem está usando EPI aqui que não está. Vê o que está precisando. Claro, a gente está do lado do trabalhador, né, gente? A gente tem que definir também um contrato de convivência. Vai ser tolerância zero? Tolerância zero, tolerância zero. É o que resolve. Quando a pessoa é demitida justa causa porque não está usando luva, é igual carioca na gordura. Resolve para todo mundo passa a usar luva. Infelizmente, não deveria ser assim. Né? Mas a CIPA também acolhe o trabalhador, vai escutar o trabalhador,
Ó, fui assediado ali, que não sei o que, mas como que foi? Vamos investigar. Mas a CIPA também vai defender o empregador. Por quê? Quem que é o presidente da CIPA? Quem que indica o presidente? O empregador. Vice já é indicação de quem? Dos empregados, assim como os demais membros, né? Que é por votação, né? A gente vai falar ainda sobre. Então, as inspeções, elabora o plano de trabalho, o mapa de risco, identifica os riscos que o trabalhador está exposto. Quais são os riscos? Físico. Que cor que é o físico? Verde. Biológico? Marrom. Azul. Mecânico ou acidente. Vermelho. Químico. Amarelo é bom. Isso. Acabou. Todos, né? Aí, ó. Tem 2 pontos da prova. Espera. Mas não é só isso, né? Vamos lá seguindo aqui. Vai ser possível, né? Colaborar na implementação dos programas. Quais são os programas? PCMSO, o PGR, tá? Então, quem compõe, pessoal? Representantes do empregador. Quando eu falar organização, empregador, é a mesma coisa. Representantes da organização empregador, quem que é? É o patrão. O patrão indica o presidente. O vice é indicado pelos trabalhadores, assim como o primeiro secretário, suplentes e etc. Tá? Professor, PGR, mesma coisa que PGR. Programa de gerenciamento, não. Programa de gerenciamento de riscos, é diferente. Tá? Então, os primeiros são indicados, os demais são votados por escrutínio. O que é escrutínio? Votação. Votação sigilosa. Mas aí tem as máfias, né? Como ela disse lá, ó, né? Das votações, né? Ela nem sabe como que ganhou. Por quê? Qual é o seu nome? Tatiana. Às vezes os trabalhadores nem valorizam tanto. Esse é o grande problema, porque você tem um dia da votação. E acima dos 40% dos empregados tem que votar, senão tem que ser cancelada a eleição. E muita gente vota assim, ó, essa votar está aqui. Qual a votação do CREMERGE? Para a chapa do CREMERGE, mesma coisa. A quem quer, né? Vota só para não receber multa. Democracia, né? Se você não tem direito de não querer votar, você tem que votar. Se você não votar, você é multado. Oi? Não, aí você vai concentrando no... Isso. Show aqui. Aqui mostrando o número de empregados no estabelecimento em relação a, só curiosidade mesmo, o número de efetivos e suplentes da CIPA, tá? O mandato da CIPA é 1 ano. 2 anos de estabilidade. Sim, 2 anos de estabilidade. Você fica 1 ano na CIPA, beleza? Só que você tem mais 1 ano de estabilidade. Então, na verdade, dão o quê? Estabilidade são 2 anos. O mandado é 1 ano. Cuidado, para não confundir. Vem cá dentro desse tempo, se a pessoa fizer alguma coisa, ela não pode ser mandada embora. Pode, dependendo da situação, sim. Ela deu até exemplo ali. O cara deu atestado, mas aí como que é mandar o cara embora se ele estava dando atestado? Só se eles fossem atrás de quem deu atestado. Ou tipo assim, está de atestado, fotografar ele na rua passeando, tomando cerveja. Isso é ótimo para fazer. É fácil pegar o vagabundo atestado, gente. Eu, minha irmã, nós já combinamos. É só saber aonde ele deu atestado. É sério, ué. Eu vou dar Porque atestado para ela, mas depois... ele só vai ter justa causa. Aí é justa causa. É justa causa. Não tem nem enxoga nem vela. E tem gente. Tem gente que é capaz de tudo lá. Então, se você deu atestado, ou você está num hospital, ou você está em casa. O povo é tão doido que publica foto, né? Na praia. Se for depressão, sim. Então, ó, é vedada a dispensa arbitrária, tá, gente? Então, quem que faz a gestão da CIPA? O presidente. O vice fica lá, só de olho. Não serve pra nada, né? Serve sim, para substituir o presidente, né? O secretário acompanha, redige ata, acompanha as reuniões, não trabalha mais. Prepara as correspondências, cumpre as atribuições também delegadas, tá? Reuniões, pessoal. Geralmente a reunião, né, existe um expediente, né, mensal. O mínimo tem que ser mensal.
Mas às vezes ela pode ser semanal, ela pode ser diária, depende da situação que está acontecendo. Então, geralmente quando acontecem as extraordinárias, ocorre acidente de trabalho, alguma denúncia em situação grave ou se a empresa solicitou essa reunião. Mas a organização da reunião geralmente é no mínimo mensal, tá? E as decisões dos membros da CIPA? Sempre em consenso. Se não houver consenso, né, será instalado um processo de votação, registrando essa ocorrência na ata da reunião. Vamos decidir uma coisa lá, não teve consenso? Vamos votar então. Sim ou não? A maioria define. Ok? Acabou. Não estou precisando comprar uma CIP.